Todos. Você já imaginou se objetos de metal como a tesoura, o grampeador, o clipe, o furador de papel e muitos outros objetos não tivessem as propriedades físicas necessárias para a sua aplicação? Você já imaginou se esses objetos se quebrassem na hora do vamos ver? Quer dizer, se uma broca como essa se desgastar rapidamente no momento de fazer o furo, então alguma coisa está errada, não é mesmo? Para que essa broca não se desgaste, nem os outros objetos se quebrem, eles precisam passar por um tratamento térmico no momento de sua fabricação. O quê? Você não sabia disso? Pois então não se preocupe. É exatamente isso que você vai aprender nesse novo módulo do Telecurso 2000 Profissionalizante que se inicia hoje. Vão ser 10 teleaulas nas quais você vai aprender, entre outras coisas, o que é o tratamento térmico, como o aço pode ser amolecido ou endurecido, os tipos de tratamento térmico, os equipamentos usados no tratamento térmico e até mesmo os cuidados a serem tomados com os resíduos e efluentes resultantes dos processos de tratamento térmico. Para aprender tudo isso, você pode contar comigo. Neste módulo, eu vou trabalhar aqui nessa empresa de tratamento térmico como técnico em metalurgia. Na teleaula de hoje, você vai aprender em que consiste o tratamento térmico, vai ver que ele muda as propriedades mecânicas do metal sem modificar o seu estado físico e que essas mudanças dependem de 3 fatores. E vai ver também como os átomos se agrupam no aço. Todo mundo a postos? Então vamos em frente. Está começando o curso de tratamento térmico dos metais. Pneu furado, tá aí uma situação que pode acontecer com qualquer um, não é? Mas aparentemente isso não é um grande problema. Olha só, o step está em boas condições, a ferramenta está adequada, tem um macaco e uma pessoa com uma boa disposição para trocar este pneu. Vamos ver então o que acontece. Ixi, pelo jeito a situação não foi assim tão simples, né? Mas, na verdade, a gente não usou a chave correta. A gente preparou essa situação para você perceber que, às vezes, um pequeno problema pode causar uma grande dor de cabeça. É só você usar um objeto de metal, no caso essa chave aqui, sem a resistência necessária. E essa história de metais resistentes e de boa qualidade é uma preocupação muito antiga na história da humanidade. Vamos conhecer agora a origem do tratamento térmico. Já no ano 55 a.C., os guerreiros enfrentavam este problema. Suas armas, que já eram de ferro, ficavam tortas depois de um tempo de uso. Aí eles tinham que aproveitar uma folguinha para desentortar. Foram os romanos que descobriram que o ferro podia ficar mais duro. Oi, o que aconteceria se você aquecesse esta faca, deixasse ela ficar bem vermelha, deixasse ela assim aquecida durante um tempo e depois resfriasse ela em salmoura? Resfriasse em salmoura? Acho que ela ia esfriar. Já quebrava. Ele voltaria ao estado normal. Se uma temperatura normal, ele voltaria ao estado normal, né? Ficaria mais resistente. Na verdade, há muito tempo que os romanos descobriram que o ferro fica mais duro ao ser primeiro aquecido durante um tempo e depois resfriado em água e sal. Foi assim o começo do tratamento térmico e as armas começaram a ficar mais duras e resistentes. Este foi o início de um longo processo de aprendizagem de como se faz o tratamento térmico. E afinal de contas, o que é esse tal de tratamento térmico? Fique por dentro. De maneira simplificada, o tratamento térmico consiste em aquecer e resfriar uma peça para que ela atinja as propriedades físicas desejadas como dureza, elasticidade, ductibilidade, resistência à tração, etc. E isso acontece sem que se modifique o estado físico do metal.
Pera aí, Ananias. Deixa eu entender direitinho esse negócio de propriedades físicas. Ó, no caso dessa broca aí, por exemplo, é fácil entender a necessidade da dureza. Agora, elasticidade, resistência à tração, aí tá difícil. Você não podia me dar um exemplo prático disso, não? Claro que eu posso, Caio. Preste atenção. Dá uma olhada nessa mola espiral aqui, usada em sistema de suspensão de um veículo. Quando ela é comprimida, ela armazena energia. Ao se soltar, ela retorna rapidamente. Já sei. Essa mola então tem que ter elasticidade, dureza e resistência suficientes para aguentar os trancos, é isso? É isso aí. Olha, essas propriedades, elas são conseguidas graças ao tratamento térmico. Que tal a gente ver agora, passo a passo, o tratamento térmico? Opa, vamos lá, beleza. É hora de ver os procedimentos do tratamento térmico de uma peça de aço. Bom, o primeiro passo é ajustar a temperatura do forno de acordo com o tipo de material da peça que vai ser tratada. Aí, com a temperatura adequada, coloca-se a peça no forno. Essa peça fica no forno durante um tempo estabelecido, de maneira a adquirir as propriedades desejadas. Depois o forno é desligado e a peça é retirada com o auxílio da talha. Daí, a peça é colocada no chão, onde é deixada para resfriar em temperatura ambiente. Pronto, está feito o tratamento térmico. Tratamento que provoca mudanças das propriedades mecânicas. E essas mudanças dependem de 3 fatores: Temperatura de aquecimento. Velocidade de resfriamento. composição química do material. Você viu? Todo profissional qualificado que trabalha com tratamento térmico sabe que as mudanças nas propriedades mecânicas dependem de 3 fatores: a temperatura de aquecimento, a velocidade de resfriamento e a composição química do material. São esses 3 fatores que vão determinar se o aço vai ser mais resistente, mais mole, mais elástico, etc. Isso significa que, antes do tratamento térmico, a gente tem que conhecer as características do aço, principalmente a sua estrutura cristalina. Bom, a gente sabe que numa siderúrgica com oxidação do ferro gusa, produz-se o aço em estado líquido. Muito bem, quando este aço começa a ser resfriado, ele passa do estado líquido para o estado sólido. E nessa passagem, os átomos que compõem esse aço vão se agrupando. Agora, vamos imaginar o que acontece neste momento. Os átomos começam a se agrupar em posições definidas e ordenadas, como se fossem figuras geométricas tridimensionais que se repetem. Esse conjunto de átomos que ocupam posições fixas e definidas formam uma estrutura que a gente chama de célula unitária. Mas as coisas não param por aí. Durante o processo de solidificação, as células unitárias vão se multiplicando, formando uma rede cristalina. Agora atenção, como as células unitárias são tridimensionais, quando se juntam, elas apresentam um contorno de agregado de cristais irregulares. Esses cristais, formados por milhares de células unitárias, são chamados de grãos. Agora chega de imaginar. A gente pode muito bem ver com os nossos próprios olhos como são esses grãos. Para isso basta a gente ter uma peça de aço com a superfície bem polida e atacada quimicamente e um bom microscópio. Dá só uma olhada. Essa peça é de um tipo de aço com baixo teor de carbono. Repare que ela tem regiões mais claras e regiões mais escuras, todas com contornos muito bem definidos. Cada área clara ou escura representa um grão. Agora, para guardar de vez. Os átomos que compõem o aço se agrupam formando uma estrutura geométrica tridimensional chamada de célula unitária. Milhares dessas células unitárias juntas formam os cristais irregulares que nós chamamos de grãos. Agora, você por acaso reparou que tipo de figuras geométricas esses átomos formam? Você sabe me dizer o nome dessas figuras geométricas? Esse é um cubo e esse é um prisma hexagonal. Um quadrado e um prisma. Cubo e prisma. Esse é um cubo e esse é um prisma hexagonal, tá certo isso? Certo. Agora você pode me dizer o que essas formas geométricas têm a ver com a maneira que os átomos se organizam, por exemplo, numa ferramenta como esta aqui? Agora complicou, né? Não faço ideia. Não tenho a mínima ideia. Eu não sei. Eu não saberia lhe dizer.
É claro que quem não é da área não precisa saber, mas se você é ou pretende ser um profissional da metalmecânica, você deve saber que essas figuras geométricas têm tudo a ver com a maneira que os átomos se organizam para formar uma peça de metal. Olha só, seja no cobre, no alumínio, no ferro, no chumbo ou em qualquer outro metal, os átomos se organizam na forma de uma figura geométrica regular. Cada metal tem uma forma geométrica específica. Pode acontecer de vários metais apresentarem a mesma forma. É aí que surgem o cubo e o prisma hexagonal. Essas são as figuras geométricas mais comuns que a gente encontra na estrutura dos metais. Na verdade, são 3 as formas mais comuns. Vamos lá. A primeira é essa, chamada de reticulado cúbico de corpo centrado, ou CCC. Repare que os átomos assumem uma posição no espaço em forma de cubo. 8 átomos se posicionam nos vértices e um fica no centro. O ferro, em baixa temperatura, é um exemplo desse tipo de estrutura. A segunda estrutura mais comum é o reticulado cúbico de face centrada, ou CFC. Aqui também, 8 átomos ocupam os vértices, formando um cubo. A diferença fica por conta dos 6 átomos que ocupam os centros de cada uma das faces do cubo. O ferro, em alta temperatura, adquire essa estrutura. Bom, por último, temos o reticulado hexagonal compacto, ou HC. Nesse caso, são 12 átomos posicionados nos vértices de um prisma de base hexagonal. E ainda 2 átomos nos centros das bases e mais 3 no interior do prisma. Pera aí, Ananias, vamos com calma. Deixa eu ver se eu guardei essas 3 estruturas mais comuns entre os metais. Reticulado cúbico de corpo centrado, CCC. Reticulado cúbico de face centrada, o CFC. E esse é o reticulado... Peraí. É só lembrar que a base é hexagonal. Reticulado hexagonal. Reticulado hexagonal compacto, ou HC. Pera aí, Ananias, eu não sei se eu vou conseguir guardar esses nomes aí, hein? Não precisa se afobar, isso aí não é nenhum bicho de 7 cabeças. E você também, não se preocupe, porque essas estruturas vão continuar aparecendo nas próximas teleaulas. Além disso, no seu livro de estudos está tudo muito bem explicadinho. É só estudar com atenção. Ananias, por via das dúvidas, que tal se a gente desse uma boa revisada em tudo que a gente aprendeu nessa teleaula de hoje, hein? Boa ideia, Caio. Enquanto você fica aí com a revisão, eu vou continuar no batente aqui, porque tenho que entregar essa encomenda ainda hoje. É isso aí. Me ajuda aqui, Caio. Então vamos lá. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a obtenção de metais resistentes e de boa qualidade é uma antiga preocupação dos homens. E que foram os romanos que descobriram que o ferro ficava mais duro quando esquentado durante algum tempo e depois resfriado em salmoura. Aprendeu que, de forma geral, o tratamento térmico consiste em aquecer e resfriar uma peça de metal para que ela atinja as propriedades físicas desejadas como dureza, elasticidade, ductibilidade, resistência à atração. E que isso acontece sem que o estado físico do metal se modifique. Viu que o tratamento térmico provoca mudanças nas propriedades mecânicas do aço e que essas mudanças dependem da temperatura de aquecimento, da velocidade de resfriamento e da composição química do aço. Ficou sabendo que os átomos do aço se agrupam em formas geométricas, chamadas células unitárias, e que milhares dessas células se juntam formando os grãos. Por último, viu as 3 formas mais comuns nas quais os átomos de metal se agrupam: reticulado cúbico de corpo centrado, ou CCC, reticulado cúbico de face centrada, ou CFC, e reticulado hexagonal compacta, ou HC. Já sei. Ficou fã do tratamento térmico, não é mesmo? E olha que isso é apenas o começo. Tem muita informação importante por aí. Na próxima teleaula, por exemplo, você vai conhecer melhor a estrutura do aço para entender o que acontece lá dentro dele quando é feito o tratamento térmico. Mas agora calma. Agora é hora de dar uma boa estudada no que a gente viu hoje. Eu espero você na nossa próxima teleaula com um montão de informações. Até!